Pedro Machado Lombar Neto, conhecido como Pedro Dom, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1981, mas foi morto pela polícia em 15 de setembro de 2005. A história de Pedro Dom foi conhecida na série Amazon Prime, onde mostrou sua triste, agitada e curta vida. Mas quem foi Pedro Dom na sua vida real? Conheça hoje a história por trás da série Pedro Dom. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e antes de eu começar a te contar todos os fatos dessa história, já vou pedir para você clicar aqui no like, já no comecinho do vídeo, para me ajudar na divulgação. E se você gosta de casos criminais e teoria, se inscreve aqui no canal, porque terça, quarta e sexta-feira nós temos vídeos novos por aqui. E agora deixa eu te contar a história real do Pedro Dom. Pedro Machado Lombar Neto nasceu no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1981. Filho de Luiz Vitor Lombar, um policial militar aposentado, o Vitor, quando adolescente, tinha o sonho de se tornar mergulhador profissional. Mas na sua juventude, ele acabou entrando para a polícia durante o regime militar, fazendo parte do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte foi um grupo militar que atuou nos anos 70 no Rio de Janeiro, e a sua principal atividade era sim infiltrar nas favelas do Rio para conseguir combater a recém-chegada da cocaína no país. Quando o Pedro Dom tinha 4 anos, os pais do Pedro se separam e ele passa a morar apenas com a sua mãe e suas 2 irmãs. Aos 5 anos de idade, o Pedro foi atropelado por um carro e nesse acidente ele acabou quebrando o braço esquerdo, a bacia, a clavícula também, e uma das costelas do Pedro acabou perfurando o seu pulmão. Mas o mais estranho em todo esse caso é que durante todo o acidente o Pedro não relatou sentir nenhuma dor, e também durante os procedimentos no hospital o Pedro não demonstrou sentir nenhuma dor durante todo aquele procedimento, que foi um procedimento muito doloroso. Os médicos até disseram que o Pedro estar vivo foi um milagre, e o Pedro acabou sendo diagnosticado com uma doença super rara que o impedia de sentir dor. Uma coisa que pode parecer ser muito bom, mas que na verdade é muito perigoso, porque é a dor que nos ensina os limites que a gente pode ir ou não com o nosso corpo. A dor também nos ensina a sentir medo e nos mantém vivos. Aos 9 anos, o Pedro começou a utilizar drogas com alguns amigos dele, e com o passar do tempo e o uso constante das drogas, o Pedro acabou se tornando um dependente químico. Para manter o vício, o Pedro, que não trabalhava e tinha apenas 9 anos de idade, começou a roubar alguns itens da casa da sua própria mãe, que era a casa onde ele morava. A mãe do Pedro até percebia que algumas coisas estavam sumindo da casa, mas o Pedro sempre conseguia enrolar ela, e aí ela acabava esquecendo dessa situação toda. Mas depois de 3 anos sendo usuário constante de drogas e roubando a própria casa, os pais do Pedro descobrem que ele está usando droga e se tornou um dependente químico. Nesse momento, com o Pedro com 12 anos de idade, se inicia a batalha, com muitas internações em clínicas especializadas em tratar dependentes químicos, com o objetivo de fazer com que o Pedro largasse de vez as drogas. A família do Pedro até era de uma classe média, mas com todos os custos para manter o tratamento do Pedro, a família precisou vender um apartamento que eles tinham para conseguir pagar os custos com as internações do Pedro, e também para pagar propina aos policiais para evitar que o Pedro fosse preso sempre que ele era pego com drogas. Mas todos os esforços da família não parecia ser suficiente. Então, aos 13 anos, foi a primeira vez que o Pedro foi internado em uma clínica especializada para tratamento de pessoas com dependência química, e aos 15 anos ele foi preso e enviado para a FEBEM. Então Pedro ficou detido nessa unidade durante algum tempo, ali, alguns meses da sua vida. O Pedro sempre teve o hábito de frequentar as comunidades do Rio de Janeiro para participar dos eventos que tinham por ali, porque ele também fazia muitas amizades naquele local. Mas uma certa vez, depois de Pedro ficar alguns dias dentro dessa comunidade, o Vitor, pai do Pedro, foi até essa comunidade armado para conseguir trazer o filho de volta. Ele consegue fazer com que o Pedro voltasse para casa com ele, e chegando em casa, ele algema o Pedro na cama com a intenção de tentar ajudar o filho e cuidar do filho novamente. Essa parte da vida do Pedro, inclusive, passa na série, e é uma cena muito forte, assim, que mostra o que uma família, o que um pai
está disposto a fazer para conseguir ajudar e salvar o seu filho. Já em 2001, o Pedro já tinha passado por 14 internações. Nenhuma das 14 internações do Pedro teve o resultado esperado. E nesse mesmo ano, o Pedro foi preso sob posse de arma de fogo. Nessa mesma época, o Pedro acabou recebendo um laudo psiquiátrico de que ele realmente era um dependente químico, mas o juiz logo liberou o Pedro da sentença e a mãe do Pedro, vendo toda a situação do filho e tentando ajudar ele o máximo que ela pudesse, pede para o juiz rever o caso novamente e que, se possível, internasse o filho dela em uma clínica psiquiátrica. O juiz atende o pedido da mãe de Pedro, então revê o caso e decide enviar o Pedro para uma clínica psiquiátrica. A mãe do Pedro achou que estava ajudando o filho fazendo isso, mas o que ela não sabia era que nessa clínica Pedro iniciaria um caminho sem volta. Nessa mesma clínica, o Pedro conheceu as pessoas que mais tarde seriam os cúmplices dele, os parceiros dele, em todos os crimes que ele cometeu na cidade do Rio de Janeiro. Então, Pedro decidiu montar uma quadrilha liderada por ele mesmo, com as pessoas que ele conheceu nesse hospital e que topou fazer parte dessa quadrilha junto com ele. E a quadrilha do Pedro era especializada em roubo em condomínios de luxo, condomínios de alto padrão ali no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção da organização dessa quadrilha do Pedro, cada pessoa tinha um papel muito bem definido dentro da quadrilha. Cada um era responsável por uma etapa que o Pedro mesmo elaborava. Então, assim, eles coletavam informações, faziam amizade com o porteiro, com as pessoas que trabalhavam dentro das casas que eles estavam visando assaltar. Com todas essas informações, a quadrilha sabia se a família estava em casa, se a família estava viajando, quantas pessoas moravam na casa, o que permitia eles elaborarem um plano perfeito para conseguir saquear a casa e fugir ali sem serem vistos ou sem serem presos. Quando já estavam lá dentro, o Pedro e a sua quadrilha não só roubava a casa, como também atacavam fisicamente e psicologicamente as suas vítimas. Então, de 2001 a 2002, o Pedro ficou nessa clínica elaborando todo esse plano e pensando como eles iriam fazer. Então, em 2002, o Pedro é liberado da clínica junto com alguns dos seus comparsas e aí eles começam a colocar todo esse plano que eles elaboraram durante um ano em prática. O Pedro participava de alguns eventos e coquetéis da alta classe, fornecendo droga para essas pessoas e também coletando todas as informações que ele podia coletar para conseguir escolher uma vítima perfeita para começar a cometer os seus crimes. Em 2004, Pedro e sua quadrilha ficaram conhecidos no Rio de Janeiro por roubarem condomínios luxuosos na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio de Janeiro, no Recreio e também na Ilha do Governador. E para conseguir cometer todos esses crimes sem ser preso, o Pedro e a sua quadrilha subornava alguns policiais, conseguia também algumas informações privilegiadas e podia roubar e saquear e ameaçar e amedrontar suas vítimas e sair totalmente ileso de toda aquela situação. O que mais inflava o ego do Pedro era ver os crimes que ele e sua quadrilha tinham cometidos passando na televisão. Ele amava assistir as notícias dos crimes que eles tinham praticado e com a quantidade cada vez maior de crimes que o Pedro e a sua quadrilha fazia ali no Rio de Janeiro, eles começaram a ficar cada vez mais famosos, se tornando muito conhecido e também a quadrilha mais procurada do Rio de Janeiro naquela época, não somente pelos seus crimes, mas também por todo o planejamento que Pedro e a sua quadrilha tinham. Eles tinham tudo muito bem planejado e sempre sabiam o passo que ia dar após roubar uma casa. As vítimas do Pedro Dom sempre disseram que ele sempre estava sob o efeito de drogas e dizia também que ele era extremamente violento. Ele tinha o hábito de, antes de prender as pessoas nos banheiros ou amarrar as pessoas, ele espetava essas pessoas com faca ou com garfo, com o intuito de amedrontar as pessoas mesmo. O Pedro adorava se sentir poderoso diante daquela situação. O Pedro ficou conhecido também por sempre andar com granadas, ele apelidava de abacaxizinho. Ele adorava tirar o pino da granada durante um assalto e ameaçar a família a jogar a granada ali naquele lugar, explodir tudo.
tudo se a família não dissesse onde estava o cofre e onde estavam os itens valiosos que ele sabia que tinha na casa e que ele queria levar com ele. Então, assim, é lógico que as pessoas falavam onde estavam as coisas de mais valor que elas tinham escondidas, e o Pedro colocava o pino da granada de volta, que era muito perigoso, mas como ele tinha o hábito de fazer isso, ele conseguia em todas as vezes fazer isso sem estourar a granada. Agora eu vou contar pra vocês, mais ou menos em ordem cronológica, alguns dos crimes que ficaram famosos que o Pedro Dom e a sua quadrilha cometeram na cidade do Rio de Janeiro. Em 7 de janeiro de 2004, o Pedro Dom, junto com a sua quadrilha, invadiram 2 apartamentos na Lagoa, levando joias, dinheiro, celulares e conseguiram sair ilesos, fugindo para uma comunidade e se escondendo lá durante alguns dias. Já em 26 de março de 2005, o Pedro e a sua quadrilha invadem um apartamento ali em Ipanema e roubam celulares, joias, dinheiro e também carro. E depois de 1h30 de completo horror e pânico, o Pedro e a sua quadrilha fogem com o carro que eles tinham roubado ali no estacionamento do apartamento. Em 5 de abril de 2005, o Pedro, junto com 2 comparsas, rende 2 pessoas ali na portaria de um prédio em Ipanema, no Rio de Janeiro, rouba essas pessoas, ele decide não entrar no prédio e foge dali mesmo, levando apenas o que conseguiu tirar daquelas pessoas que estavam na portaria. Então, no ano de 2005, o Pedro Dom, junto com a sua quadrilha, foram listados como os criminosos mais procurados da cidade do Rio de Janeiro. Então a polícia juntou uma força-tarefa e durante 6 meses eles ficaram mapeando todos os crimes cometidos por Pedro e sua quadrilha e o modo de agir dos criminosos. De 2004 a 2005, os crimes que o Pedro e a sua quadrilha cometeram se intensificaram mais ainda durante essa época. Depois de cometer os assaltos e os crimes que eles cometiam ali na cidade do Rio de Janeiro, eles iam para uma comunidade e se escondiam por lá durante um tempo. Isso foi o que dificultou muito a polícia a rastrear e também a prender o Pedro e a sua quadrilha. No dia 15 de dezembro de 2005, a quadrilha do Pedro fizeram um assalto em um apartamento na Ilha do Governador e depois desse crime eles foram para uma comunidade se esconder. A polícia descobriu por meio de escutas telefônicas que o Pedro sairia da Vila dos Pinheiros, onde estava escondido, e iria para a Rocinha. Por isso a polícia sabia que para ter acesso à Rocinha, o Pedro precisaria passar por um túnel. Então eles organizaram rapidamente uma operação ali na saída do túnel, onde com certeza o Pedro passaria. Com todo o esquema montado, agora era só aguardar o Pedro Dom passar por ali e a polícia conseguiria capturar o Pedro. Mas assim que o Pedro passou, ele percebeu que os policiais estavam aguardando por ele. O policial até faz um comando pedindo para a pessoa que estava pilotando a moto diminuir a velocidade, mas o Pedro resolve jogar uma granada nos policiais. Ele até consegue atingir 4 policiais que sobreviveram, mas ficaram com algumas sequelas. Mas alguns outros policiais conseguiram se proteger porque eles já estavam meio que esperando, né, o Pedro lançar uma granada. E também, durante a escuta telefônica do Pedro, a polícia ouviu ele dizendo que se ele encontrasse alguma polícia próximo dele, ele com certeza jogaria uma granada para tentar fugir. Vendo que alguns policiais estavam bem e poderiam ir atrás dele, Pedro e o motoqueiro decidiram se separar. Então o motoqueiro foi em direção à Rocinha e o Pedro invadiu um prédio próximo ao túnel que ele estava. Os policiais conseguiram ir atrás do Pedro e encontraram ele escondido no 3º andar do prédio. E assim que os policiais entram no 3º andar, o Pedro começa a atirar em direção dos policiais para tentar fugir, conseguir escapar ali. Mas os policiais atiram de volta e nesse momento começa um tiroteio no 3º andar de um prédio. Durante esse tiroteio, o Pedro Dom foi atingido várias vezes pelos policiais e acabou não resistindo. Junto com o Pedro, a polícia encontrou uma mochila com todas as joias e bastante dinheiro do roubo que eles tinham feito e também encontrou algumas armas, algumas granadas e carregadores para essas armas. Com apenas 23 anos, Pedro Dom é morto durante um tiroteio com a polícia no 3º andar de um prédio no Rio de Janeiro. O pai do Pedro, quando soube daquela notícia, ficou desesperado e foi para toda a imprensa dizer que o Pedro só era ladrão porque ele precisava pagar os policiais
que extorquia o Pedro desde sempre. Mas logo depois ele se arrependeu dessa declaração e voltou a público dizendo que sentia muito pelas vítimas, pela dor que o filho dele tinha causado nas famílias e pedindo desculpa também para os policiais pelo depoimento anterior que ele tinha dado. Vitor, pai do Pedro, também disse que se ele pudesse, ele ajudaria todas as vítimas do seu filho, mas que naquele momento ele não tinha condição nenhuma e que tudo o que aconteceu na vida do Pedro foi de responsabilidade de uma ex-namorada dele chamada Bibiane, que também foi uma integrante da quadrilha e que teria sido ela que levou Pedro para o mundo das drogas. Pedro Dom teve um filho com uma ex-namorada chamada Ângela, que também participou por um tempo ali da quadrilha, mas infelizmente o Pedro faleceu sem antes ter registrado esse filho. E falando um pouquinho sobre a série Pedro Dom do Amazon Prime, eu assisti ela em uma única madrugada porque a série prende muito a gente acaba ficando querendo saber o que vai acontecer depois, querendo saber quais são os próximos passos da vida do Pedro. Algumas coisas que eu contei pra vocês aqui não estão na série, mas algumas coisas que eu disse estão na série e vocês vão conseguir ver o que eu falei e entender um pouco mais dessa dinâmica familiar do Pedro. É muito interessante que vocês assistam, mas é uma série muito triste que relata a realidade das pessoas que sofrem como dependentes químicos, a crueldade do ser humano egoísta que só consegue pensar nele mesmo e também relata a dor de várias famílias que sofreram mentalmente, psicologicamente e fisicamente com a dor da perda. A série também relata que em toda e qualquer guerra as pessoas mais feridas são as famílias. Pois comenta aqui embaixo pra mim o que você achou da série, o que você achou da história do Pedro Dom, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!